Bom dia a todos e todas. É uma enorme alegria ver uma plateia tão ampla. Não, por um lado, não chega a ser surpresa, dada a seriedade do tema, a complexidade do momento. Então, é particularmente feliz em ver todos vocês aqui para uma palestra e uma discussão, mais do que uma palestra, uma reflexão sobre bullying no contexto atual. Antes da gente iniciar, eu queria só destacar e chamar a atenção para a organização, a concepção e organização deste momento, né? Essa não é uma ação especificamente de direção, coordenação pedagógica, ainda que haja todo esse alinhamento, mas é um trabalho da nossa equipe de orientação educacional, né? São esses profissionais, ou melhor dizendo, essas profissionais, que à frente do acompanhamento psicoemocional, né, educacional, de orientação, seja para estudo, seja para acolhimento, ou relacionamento dos alunos consigo mesmo, com os estudos, com os colegas, que essa estruturação acontece, né? Então, temáticas, né, rodas de conversa, temáticas como bullying, comportamento, incivilidades, passam pela orientação educacional. E essas são os profissionais de referência do colégio, então, para essas temáticas. Quando vocês pensam em questões, por exemplo, na sala de aula tem sido ensinado X ou Y, isso é coordenação pedagógica. Quando eu penso, meu filho está bem, meu filho está acolhido, meu filho está conectado à turma e ao professor, é essa equipe. Então, temos a Juliana, com 5º a 12º ano, currículo alemão, a Ana, com o Fundamental 1, de 1º a 4º ano, a Andréia, com o ensino médio, e a Radarani, recém-chegada, com o Fundamental 2, né, de 5º ao 8º ano. Se vocês ainda não conheciam, às vezes a gente conhece o nome antes de conhecer o rosto, essa é a nossa equipe de orientação educacional, e com quem nós trabalhamos intensamente, dia após dia, e desde o começo desse ano, ainda que a equipe foi se compondo ao longo do primeiro semestre e está formalmente constituída e trabalhando intensamente desde o primeiro dia do segundo semestre nessa configuração. Então, queria agradecer a essa equipe por ter buscado, inclusive, a profissional Adriana de Melo Ramos para conversar com vocês hoje, né? E isso faz parte de um trabalho maior, né? É assim que a gente trabalha, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu ficarei bem no cantinho, não é um momento para a direção, pelo menos não agora. Eu acho que a gente tem muito a pensar e a discutir juntos, mas com a equipe de orientação educacional e a Adriana de Melo Ramos, tá bom? Muito obrigado. Vou passar a palavra para quem de vocês vai fazer a apresentação? Andréia? Então, para a Andréia. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou apresentar a Adriana, que veio aqui falar com vocês. A Adriana de Melo Ramos é pós-doutora na área de formação de professores pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, doutora em Educação pela mesma universidade, pesquisador e membro do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp, Unesp, e coordenadora do NPEI, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação e Infância do Instituto Vera Cruz de São Paulo. É membro do GT Psicologia e Moralidade da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Atualmente coordena o curso de pós-graduação em As Relações Interpessoais na Escola, das Competências Socioemocionais à Personalidade Ética, pelo Instituto Vera Cruz, e é docente do curso de Pedagogia na mesma instituição. É responsável pela implementação, coordenação e desenvolvimento do programa Convivência Ética na Escola, em diversas redes e escolas públicas e particulares de várias regiões do Brasil.
É gestora integrada da Conviver e Mais. Organiza a Escola da Família em diversos centros de estudos. Então, eu gostaria de chamá-la para ela começar a conversa aqui com vocês. Tá bom? Obrigada, Adriana. Bom dia. Queria agradecer o convite da escola, a participação de vocês, né, familiares, os pais, para que nós possamos falar de uma temática que é tão complexa, né, que nos preocupa. Eu também sou mãe, né, então, como mãe, quando os meus filhos eram pequenos, né, hoje são adultos, isso era algo que também me preocupava, né, apesar de sempre ser da área da educação. E, por isso, nós enviamos para vocês, né, a escola enviou um forms para que vocês respondessem, e a gente vai tratar a partir dessas respostas que vocês deram, né, hoje, né, nesse período da manhã. Mas, como disse o diretor, a ideia é que a gente tenha um momento reflexivo, né, dialógico, que a gente possa pensar sobre essa temática, que não é algo novo, né? A gente tem estudos datados desde 1870, em que não se usava o termo bullying, mas que já se identificava um tipo de violência, principalmente, né, quando a gente pensa no ambiente escolar. Por quê? Porque uma das características, né, do bullying é que ele acontece entre pares. Então, muitas vezes, a gente... Não está indo, será? Ah, é verdade. Muitas vezes a gente escuta na mídia, né? O bullying, né? Aconteceu determinada situação de bullying. Entre nós, né? Nas festas das crianças, nós falamos, acho que meu filho sofreu bullying, ou o amiguinho está sofrendo bullying, enfim. A gente escuta de uma forma muito frequente esse termo, mas é um termo que começou a ser usado oficialmente na década de 80, com um pesquisador chamado Owens. Foi ele que nomeou, e aí, a partir disso, começaram as pesquisas, as investigações, para se compreender, né, que tipo de violência é essa. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é que o bullying, ele não é um conflito que os filhos de vocês vivenciam, né? Primeiro porque, então, para a gente conseguir diferenciar isso, conflito faz parte das relações. Não tem como nós nos relacionarmos sem nós... Deixa eu voltar senão vocês vão ficar... sem nós não enfrentarmos conflitos com o outro, né, quando a gente está pensando nos conflitos interpessoais. E assim é com as crianças e com os adolescentes. A partir do momento que eles convivem, e a escola é um ambiente em que essa convivência acontece de uma forma muito ativa, eles passam por conflitos. O conflito em si, nessa perspectiva que nós estudamos, ele não é ruim, ao contrário. O conflito, ele é uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de aprender a conviver melhor, uma aprendizagem de valores, né, eu poder aprender, né, que valores que estão em jogo na relação. Então, o que é um conflito? Eu e a Andréa somos amigas, nossa relação está tudo bem, de repente acontece alguma coisa e a nossa relação ela entra em desequilíbrio. E aí, a gente vai tentar resolver esse conflito. As crianças pequenas, pelo desenvolvimento, se tiver aqui pais de educação infantil, ou primeiro aninho, né, elas vão usar formas mais primitivas para resolver esses conflitos, né? Está lá brincando na areia, lá com a pazinha, o amigo pegou a pazinha, ela vai lá, arranca a pazinha da mão dele, né? Ela revida. São estratégias mais primitivas. Como é que elas desenvolvem estratégias melhores, mais assertivas? A partir da interação social. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem de vocês aqui brincava na rua quando era criança? Tá. Quando a gente brincava na rua, falei, ainda bem, né? Tem lugar que eu já ninguém mais levanta a mão, já está ficando meio ruim esse meu exemplo. Aí eu tenho que falar, uma época, a gente brincava na rua. Bom, quando a gente brincava na rua e brigava, e voltava para casa chorando, qual era a pior coisa que a nossa mãe poderia fazer para nós? Resolve na rua. Pior do que resolver na rua. O que era pior que ela fazia? Pior do que apanhar. Não pode sair de novo. Ficava de castigo. Aí a gente ficava ouvindo as crianças, né, na rua, gritando, brincando, e a gente preso dentro de casa. A segunda vez que a gente brigava na rua, o que a gente fazia? Morria na rua, mas não voltava para casa, né? Porque a gente não queria perder isso. Os nossos filhos, claro, eles não têm mais esse tipo de convivência, né? E por mais que a escola, uma escola como a de vocês aqui, né, que tem esse espaço físico enorme, é um privilégio, né, com verde, enfim. Mas por mais que a escola tem
é um outro ambiente. Né? E hoje, mesmo que vocês falem, mas ele mora a gente mora num condomínio, eles têm espaço, mas tem câmeras, eles são tutelados, né? Então é diferente hoje, né? A forma como os nossos filhos se desenvolvem de como nós nos desenvolvemos. E nós tínhamos então uma aprendizagem em relação a isso que eles hoje não têm. Mas o bullying, então, vamos pensar primeiro o que é conflito. Conflito faz parte, o problema não está em ter conflitos em si, em como a gente resolve o conflito. Então, existem três tendências para que para nós resolvermos conflitos. Nós podemos ser mais agressivos, né, quando a gente não coordena a perspectiva do outro, e os pequenininhos fazem isso porque eles ainda não têm, né, um desenvolvimento cognitivo, intelectual, que dê conta disso. Mas a gente tem adultos que resolvem assim, né, que não desenvolveram. Então, eu não consigo compreender um ponto de vista diferente do meu, eu sou centrado só no meu. Eu tenho aquele que é submisso, que se submete ao outro e não consegue, então, colocar o seu próprio. E tem o assertivo. Todas as pesquisas feitas fora do Brasil, mas as pesquisas feitas aqui no Brasil, e tem uma que foi feita com 5.000 jovens aqui da cidade de São Paulo, mostram que a maior parte dos adolescentes que estão ali entre o 8º e 9º ano, né, eles têm tendências mais agressivas ou submissas e dá em torno de mais ou menos 5% os adolescentes que conseguem ser mais assertivos para resolver conflitos. E isso é um número alarmante quando a gente faz estudos comparativos com outros países, porque eles já teriam condições de resolver de uma forma mais assertiva. Eles ainda têm estratégias como as crianças do Fundamental 1, lá de 7, 8 anos de idade, quando, na realidade, eles já poderiam ter estratégias melhores para resolver. Bom, então, isso é uma questão. Agora, eu vim aqui para falar do bullying. E por que eu comecei falando de conflito? Porque, muitas vezes, a gente confunde isso. A gente confunde o que é um conflito que faz parte das relações com uma situação efetiva de bullying. O bullying não é um conflito. O bullying é um tipo de violência. Ele deixa marcas severas. Nós temos diversos estudos, eu trouxe inclusive um longitudinal para mostrar para vocês, mas tem diversos estudos sobre isso, né, que mostra. Então, quando alguns pais, ou mesmo a escola, né, às vezes falam assim, Adriana, você não acha que essa geração está muito mimimi, né, não aguentam nada, né? Na minha época, todo mundo tinha apelido, né, todo mundo brincava, e todo mundo levava bem, levava numa boa. Né? Quando a gente fala isso, tem duas coisas para nós pensarmos. Se todo mundo tinha apelido, todo mundo ali tinha algumas situações ali de agressão, e todo mundo levava numa boa, então não era bullying. Porque o bullying, alguém sofre de verdade. Tá? Ou quem está falando isso não era, muito provavelmente, o alvo. Então, não percebia a dor que estava sendo causada ali naquela pessoa que sofria. Né? Eu dou muita formação, e sempre quando a gente vai trabalhar essa temática, né, de forma mais profunda com os professores, se tem algum professor que sofreu isso, inevitavelmente, ele depois vem falar comigo, ou ele acaba saindo para ir ao banheiro, porque quando você vai tratar da temática, esse sofrimento volta, né, para a gente entender o quanto é algo que marca. Né. Bom, então vamos pensar quais são as características do bullying para a gente entender por que ele não é por que ele não é um conflito. Né. Primeira característica é que, eu já disse para vocês, ele ocorre entre pares. Existe uma simetria na relação. Então, não tem bullying de professor para aluno, pode ter uma situação de agressão, de violência, de assédio, de pai para filho, mas não há, né, uma situação de bullying, porque, necessariamente, ele ocorre entre pares. Apesar de existir essa simetria, né, então, entre as crianças, entre os adolescentes, há, claro, né, um desnivelamento de poder, porque aquele que é o autor de bullying, e quando vocês pegam a literatura, né, quando a gente pega pesquisas um pouco mais antigas, nós usávamos o termo de agressor. E, há alguns anos, a gente muda isso e passa a falar autor. Depois eu vou falar um pouquinho do porquê. E a mesma coisa que antes nós usávamos o termo vítima, e hoje a gente usa o termo alvo. Tá? Bom, então, ocorre entre pares. Segunda coisa, existe uma intenção de ferir. É diferente, então, se eu sou amiga dele, a gente brigou, eu xinguei ele porque eu estava com raiva, usei uma estratégia primitiva, ele me devolveu o xingamento e foi um conflito. Não. É quando eu vou ofendê-lo e eu tenho uma intenção. Existe algo que foi pensado antes. Não é aleatório. Não é sem querer que eu viro para ele e falo, está ridícula essa blusa laranja. Não.
Eu olhei, pensei, eu sei quem ela é, e aí eu vou falar da blusa, eu vou falar do cachecol, eu vou falar do cabelo, eu vou falar do olho, eu vou falar. Então, existe uma intencionalidade, né? A outra coisa que caracteriza o bullying, e aí isso é fácil para vocês identificarem, né, que são da família, é que existe uma Então, às vezes, os nossos filhos, né, estão lá almoçando com a gente, jantando, e falam assim, tem um menino da minha sala, né, que todo dia, né, então esse todo, quando eles contam alguma coisa, vocês começam a ouvir o mesmo nome sempre, é algo que a gente já tem que ligar ali uma luz amarela. Não, peraí, né, de novo ele está falando de uma mesma situação. Então, existe essa repetição, né, que é terrível, claro, para quem sofre, porque quando a gente vai ver, né, analisar os estudos sobre isso, o alvo de bullying, ele sofre de 3 a 80 formas de violência por período na escola, né, nos casos mais severos. Então, é muita coisa, né, todos os dias. Não é que é um dia sim, um dia não, é todo dia. Né. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Antes, né, quando nós estudávamos, se tinha alguém que sofria bullying, ele terminava a aula, ele ficava rezando para demorar para começar o dia seguinte. E hoje não. Hoje existe uma ampliação e uma extensão desse sofrimento, porque há o cyberbullying. Vai para a rede social, continua no grupo de WhatsApp, continua no direct do Instagram, no TikTok, no Discord, né? Então, todas essas redes que eles usam para se comunicar. Né? Então, é um sofrimento que não tem fim, não para. Né? E diferentemente, já vou dizer isso, mas diferentemente do bullying presencial, a agressão virtual ela é muito mais intensa. Né? Muito mais intensa. E, raramente, hoje, uma criança ou um adolescente sofre bullying somente no ambiente presencial. E isso vai pro virtual. Né? Bom, uma outra coisa é que não é qualquer criança ou qualquer adolescente que é alvo de bullying. Tá? Então, eu vou dar... como é seu nome? Eu e a Priscila usamos óculos. Tá? Então, nós estamos no pátio aqui, brincando, chega um colega e fala, Priscila, só 4 olhos, você está ridícula com esse óculos. Né? E ela vira para o colega e fala assim, qual que é o problema do meu óculos? Sem se importar de verdade, vira e continua brincando. Ele vem falar a mesma coisa para mim e eu choro. O alvo de bullying, ele se vê como inferior com aquela característica que é atribuída a ele. Por isso que tem, às vezes a gente, eu tenho um amigo que era gordo, ele tinha um apelido de bolão e sempre foi tranquilo, Adriana, nunca teve problema isso, né? Ele se intitulava, por quê? Porque ele não se via aos próprios olhos como alguém de menos valor pelo fato de ser mais gordo. Agora, a criança e o adolescente que sofre bullying, a imagem que ele tem de si é uma imagem de rebaixamento. Então, quando vem uma outra criança, um outro adolescente, e pega exatamente naquela característica que ela se vê como inferior, ela acaba sendo um potencial alvo. Não necessariamente que ela será, mas porque ela se fragiliza com aquilo. Né? Bom, a desigualdade de poder, eu disse, né? Então, apesar de existir essa simetria na relação por ser entre pares, o alvo de bullying ele se sente inferior a quem é o autor de bullying, né? Tanto psicologicamente, às vezes fisicamente, mas não necessariamente, porque tem situações de bullying em que você vai olhar, o autor de bullying é muito menor e o alvo é grande fisicamente, mas psicologicamente ele não se enxerga, né, numa condição de sair daquela situação. Né? Agora, o que é mais importante, que isso aqui é muito importante para quem trabalha na escola e para nós que somos da família também. Existe um público que assiste. Então, não adianta eu pensar assim, não, meu filho não sofre bullying, não faz bullying, está tudo ok na minha vida. Não está. Né? Porque as pesquisas que mostram sobre os espectadores, nós já temos diversos dados mostrando o quanto essas crianças e esses adolescentes também sofrem por, muitas vezes, assistir essas situações frequentes e não terem recursos para sair disso. Né? Quando a gente estuda sobre clima escolar, né, que é um outro tema, esses estudos mostram que uma escola que tem um clima escolar positivo nas relações, as crianças aprendem, e os adolescentes, de 30% a 70% a mais os conteúdos escolares, conteúdos acadêmicos, do que
em escolas em que essa relação é mais fragilizada. Então, imagina, se eu tenho medo de ir para a escola, né? Agora, o que é importante nós sabermos? Toda escola tem situação de bullying, né? Quando eu chego para dar assessoria numa escola, e a escola fala para mim assim, Adriana, aqui não tem bullying, eu já até fico com medo, porque eu falo, bom, quando fala não tem, por quê? Porque o ponto mais importante relacionado ao bullying, né? E agora não vai. A tecnologia. Pode ser. Você consegue passar para mim? Ou para o próximo? Opa. Aí. É uma violência velada. Os pais falam assim, não é possível, Adriana, mas isso acontece na frente do professor, mas estava no pátio, tem um monte de inspetor aqui na escola, como é que ninguém viu? Né? É uma violência que é escondida aos olhos da autoridade. Né? Os dados mostram que quando a gente identifica uma situação de bullying, eles sofrem há pelo menos 1 ano e meio, 2. Né? E aí tem um ponto que é importante. Quando a gente tem um olhar sensível da escola e da família, né, e o que eu defendo, né, eu trabalho muito com os estudos sobre relação família-escola, quando a gente trabalha em parceria, né, e eu vou falar um pouquinho sobre formas que a gente pode fazer isso, que eu sei que vocês já têm com a escola, só o fato de vocês estarem aqui, né, já demonstra isso. Se a gente identifica logo no começo, ou se, às vezes, pode acontecer o seguinte, um conflito, que era só o conflito, né, mas tinha aquela criança que era mais fragilizada, e ela começa a ser, porque uma das consequências, né, das relações de quem sofre bullying é o isolamento social. Eles são isolados do grupo. Né? E eles vão ficando cada vez com menos força e com menos amigos e não conseguem sair dessa situação. Né? Então, quando a gente identifica no começo, é muito mais fácil a gente fazer uma intervenção e reverter isso. Né? E aí eu vou falar um pouquinho das... Opa! Agora foi demais. Das características um pouquinho dos 3 personagens que participam do bullying. Né? Ou seja, se os filhos de vocês, em algum momento, já identificaram uma situação de alguma criança, algum adolescente em sofrimento, ele pode ter sido qualquer um dos 3 personagens. Então, a gente tem, como eu disse, né, o alvo, os autores e os espectadores. Né? Bom, falando então do alvo. O alvo é essa criança, esse adolescente que se vê como inferior por determinada característica, por isso que não é qualquer criança que vira alvo de bullying. Mas a gente tem 2 tipos de alvo. O que a gente chama de alvo típico e o alvo provocador. O alvo típico é aquele que fica quieto, que aceita. Ele vai cada vez mais se isolando. Né? Esse é um alvo que, às vezes, é mais fácil identificar. Por quê? O alvo provocador é uma criança ou um adolescente que ele tem baixa habilidade social. Então, muitas vezes, ele entra na brincadeira, ele fala que ele está gostando do apelido, né? Ou ele começa a provocar o outro também. E aí, quando a gente conversa com as famílias, quando conversa com a escola fala assim, mas, Adriana, ele estava sempre na brincadeira. Né? Ah, mas ele também provoca, ele irrita todo mundo também. Né? Ah, mas você já viu como esse menino é chato? Né? Então, é como se a gente autorizasse a violência por conta... Então, quer dizer, além dele ser o alvo, né, ele é culpado por sofrer aquele tipo de violência. Esse, normalmente, é o mais difícil de identificar. Não necessariamente, né? Tem crianças que são típicas e vão ficar sempre, isso acontece. E acontece uma outra coisa que você colocou, que agora eu lembrei, que é quando eu já fui alvo numa situação e me torno depois autor em outro contexto. Tipo, passei a ser adolescente, aí fui para um outro contexto, e aí eu passo a ser o autor justamente para não voltar a ser o alvo, para não voltar a ser vítima. Né? Então, aí eu passo a fazer a violência para que isso não aconteça.
O que muitas vezes acontece com os espectadores, né? Não que eles se tornem autores, mas muitas vezes eles não se posicionam porque eles não querem se tornar alvo. Tá? Então, vou falar. Claro, isso, sim. É isso mesmo, isso mesmo. Bom, o autor, raramente ele age sozinho. Ele tem o que a gente chama dos capangas, né? Ele tem ali coautores, que são os colegas mais próximos, tal, que estão ali, muitas vezes fazem a violência junto, né, daquela criança, daquele adolescente, mas não são os principais. Quando a gente vai fazer uma intervenção, identifica uma situação de bullying, a gente tem que trabalhar com esse autor, mas tem que trabalhar com esses coautores também. O que acontece? Bom, meu filho está sofrendo, tem um aluno que está fazendo com ele todo dia. O que é a primeira coisa que passa na nossa cabeça como pais? O que a gente gostaria que acontecesse com essa criança que está fazendo essa situação, né, está colocando o meu filho nessa situação? O que a gente pensa? Ah, que legal, vamos ajudar esse menino, essa menina. Não, a gente fica com raiva. A gente quer que a escola corte a cabeça, expulsa, faz alguma coisa, né, manda ele para outro planeta. Né? Às vezes a gente faz o quê? Atribui, né, a família. Está vendo? É por causa dessa família dele que esse menino é assim. Tá. Mas o que eu vou dizer para vocês é que isso não é verdade. Porque tem estudos que correlacionam, claro, né, famílias que têm uma forma de atuar ou negligente ou mais permissiva com autores, né, mas tem famílias que são muito atuantes, né? E quando descobrem, inclusive, que o filho é autor ou a filha é autora de bullying, se sentem muito mal. Né? Então, não é necessariamente sempre uma regra. Né? Tem estudo, sim, que atribui o tipo de relação parental com o alvo, autor e os espectadores, mas, né, há, sim, algumas situações em que a família é ali, ela está atuante e tal, e quando ela descobre, inclusive, ela sofre muito com isso. Né? Bom, o que acontece na perspectiva, né, que eu estudo da psicologia moral, com esse autor de bullying? Assim como o alvo tem essa imagem rebaixada de si, com algumas características, né, por isso que, voltando para o alvo, né, quando às vezes os pais falam assim para mim, Adriana, eu vou trocar de escola, ou eu vou trocar de unidade, né, quando a escola tem várias unidades, vou trocar de unidade. E às vezes eu falo assim, bom, se está numa situação insuportável, né, troca, mas tem que entender o seguinte, isso não vai ser suficiente. Por quê? E às vezes pode ser mais nocivo, dependendo da situação. Porque se aquele alvo ele continua com essa imagem rebaixada, e normalmente ele continua, e ele começa a sofrer nesse novo ambiente de novo, ele passa a ter o quê? Certeza absoluta que ele é merecedor desse tipo de violência. E esse é o pior tipo de sentimento que uma criança ou um adolescente pode ter em relação ao bullying. Porque quando ele passa a achar que ele merece receber aquilo, ele não sai mais dessa condição. É muito difícil, inclusive, sair na idade adulta. Né? Que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o autor de bullying, assim como o alvo, ele também tem essa imagem rebaixada de si. E é difícil a gente entender isso, porque a gente fala, ele é o fortão, ele é o corajoso. Uma pessoa que tem necessidade de rebaixar tanto o outro, ela só tem necessidade de rebaixar esse outro para se sentir superior. Então, quando as crianças estão bem, os adolescentes estão bem, eles não têm claro que eles vão enfrentar conflitos, que eles vão xingar na hora do conflito, que eles vão ter estratégias, às vezes, que vocês não vão achar que são as melhores. Isso é uma coisa. Mas uma situação de bullying, que eu tenho essa intencionalidade de ferir, de magoar, de quanto mais eu vejo que o outro está isolado, mais eu sinto prazer, necessariamente é porque, na constituição da personalidade dessa criança, desse adolescente, ele se vê também como alguém inferior. Então, ele tem essa necessidade de sentimento de superioridade que é rebaixando o outro. Por isso que ele não escolhe qualquer um. Porque se ele fosse esse corajoso, ele iria naquele que também é forte, e aí, não, ele vai no frágil, ele identifica esse frágil, que é para ele conseguir se sentir superior. Então, quando a gente pensa numa boa intervenção, né, uma intervenção que a gente chama de uma intervenção educativa, que de fato vai fazer com que essas crianças e adolescentes saiam dessa condição de violência, tanto o autor quanto o alvo, claro, gente, que o alvo é o que mais sofre, isso é inegável, né? Mas tanto o autor quanto o alvo, eles precisam mudar essa imagem que eles têm de si.
A gente tem já estudos, inclusive aqui do nosso grupo do GPEM no Brasil, a gente faz um trabalho com as equipes de ajuda, que são alunos protagonistas, de como muitas vezes esse aluno que virou um, né, aluno que é protagonista da convivência na escola e era antes autor de bullying, ele consegue sair dessa condição. Quando ele consegue se sentir bem, ter o que a gente chama de sentimento de satisfação, quando ele faz algo que é positivo, e não quando ele se sente bem em algo que é negativo. Só que, claro, né, vocês acham que isso é um passe de mágica? Um dia eu pego ele lá, tá, e de repente, num clique. Não, a gente está falando de pessoas. Estamos falando de crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento. Então, claro que isso é possível, mas isso não é um trabalho que a escola, né, e a família consegue fazer de um dia para o outro. Né? E, às vezes, quando os nossos filhos estão sofrendo, a gente não tem, claro, né, a gente não quer esse tempo. Que aí, quando a escola fala, não, mas a gente está atuando, né? Às vezes, para a escola, é muito mais fácil dar advertência, suspensão. E eu não estou dizendo que não tenha que fazer em algumas situações, tá? Não estou falando isso. Mas, às vezes, seria muito mais fácil do que tá, o time aqui de orientadoras. Né? A quantidade de mediação, de conversas, né? Que não são só conversas, são diálogos que têm uma intencionalidade, que provocam essa reflexão, essa mudança de comportamento. Isso não é simples. E, claro, que, em algumas situações, só o trabalho que a escola vai fazer e um trabalho qualificado da família, daqueles que estão envolvidos, não é suficiente. Porque se essa criança, tanto alvo quanto autor, ele já tem, né, na personalidade dele isso de uma forma, né, muito cristalizada, ele vai precisar também de uma ajuda, né, de um profissional específico para ajudá-lo a ressignificar e mudar essa imagem. Né? Então, é um conjunto de coisas, né, para nós pensarmos. Mas aí vamos pensar nos espectadores, que são todas as outras crianças, né, são todos os outros adolescentes, que estão ali assistindo a tudo, e muitas vezes em sofrimento. Né? Quando nós fazemos estudos, então, sobre os espectadores, mostra isso. A gente tem aquele espectador que, às vezes, até tem vontade de tirar sarro do amigo, de ir lá, tal, mas não faz. Né? Tem aquele que não tolera aquilo, que se sente mal, mas não tem coragem de atuar com medo de ele acabar virando, né, o alvo. Agora, a gente tem uma grande maioria, que são as crianças que dão risada, que quando fala não convida para a festa, não convida. Eu nem sei por que eu não vou convidar, mas um outro veio e falou, não convida. Entre adolescentes isso acontece muito. Né? Quando a gente faz estudo de gêneros, né, o isolamento social entre o bullying, as meninas que são autoras de bullying, elas isolam mais e mais rápido do que os meninos. Né? E isso é uma dor constante. Né? Por isso que identificar, por exemplo, eu já estou pulando, né, isso lá para o fim, mas... às vezes está numa festa, você vê que tem aquela criança que está dentro do banheiro o tempo todo. Né? Isso acontece na escola também. Quer dizer, como eu já sei que eu estou isolado e eu me sinto mal com isso, ele se esconde em algum lugar, em algum cantinho, para não ficar, né, explícito que, no fundo, aquele autor está vencendo. Né? É o que passa na... Então, um trabalho preventivo na escola e preventivo com a família é quando a gente dialoga com todas as crianças que são espectadores, com todos os adolescentes que são espectadores. Porque só existe bullying, né, porque os espectadores mantêm aceso isso. Né? Aí eu vou falar um pouquinho mais. Bom, vamos fazer uma diferenciação entre o bullying e o cyberbullying. A gente tem outros tipos de violência que a gente chama de agressão virtual. Tá? Eu não vou entrar nisso, porque não é o nosso tema hoje, mas tem diversos tipos de agressão virtual. Mas aqui eu vou fazer só uma diferenciação entre o que é uma situação de bullying e o que é uma de cyberbullying. Né? Então, diferente do bullying presencial, que eu preciso da repetição, no cyberbullying eu não preciso. Né? Por quê? Um post, um hashtag fora, lá no grupo de WhatsApp, aí vence, já é suficiente. Né? E a questão da permanência nas redes sociais é muito complexa. Né? Quando a gente vai trabalhar com eles itens de segurança, como eles têm que pensar, o que eles postam, o que acontece. Né? Por quê? Porque mesmo que se retire, né, a gente tem, no nosso grupo da Convivere, tem um trabalho direto, e o GPEM também, com o pessoal da SaferNet. Né? Então, quando acontece uma situação de uma postagem assim, a gente entra em contato, eles derrubam, né? Só que não
importa, porque se alguém printou, você vai derrubar no Twitter, então, que os adolescentes, principalmente ensino médio, usam mais, é praticamente impossível, né? Eu tive uma situação recente em que, em 30 minutos, tinha 7.000 retuitadas. Então, como que a gente consegue derrubar isso, né? Não tem mais jeito, né? Então, a partir do momento que foi, então, a agressão virtual, e aí pensando na questão do cyberbullying, ela acaba fazendo um estrago muito rápido, né, para a imagem daquela criança, às vezes do adolescente, da família, né, toda, porque envolve todo mundo, né? Do mesmo jeito que tem a intenção de ferir, né, tanto bullying quanto cyberbullying tem. Porém, né, nem sempre os espectadores têm, porque essa retuitada, essa repostagem, o passar para os grupos de WhatsApp, às vezes eu faço isso como nós fazemos, sem refletirmos. Quando a gente recebe, por exemplo, um videozinho de alguém que tomou um tombo. Eu lembro que há alguns anos já, na frente aqui do Paris 6, aqui em São Paulo, uma moça escorregou numa enxurrada. Não sei se vocês se lembram desse vídeo. O vídeo viralizou rapidamente. Ninguém parou para perguntar se aquela pessoa que foi filmada escorregando gostaria que aquele tombo fosse passado para todo mundo. Mas a gente repassa. Achei engraçado, passo para o outro. A gente não reflete que existe uma pessoa ali, né? Eu lembro que teve uma situação também, que foi aqui em São Paulo também, de uma mãe que era muito bonita, tinha um corpo muito bonito, tal. Ela fez um vídeo para o namorado. E aí aquela situação, né? Acaba o relacionamento, esse vídeo vai parar em outros lugares, e, de repente, o filho recebe, no grupo, né, dos amigos, ela tinha um filho no ensino médio, o filho recebe no grupo, e um amigo colocando, olha essa gostosa. E era a mãe do menino. Aí, quando os mais próximos identificaram que era a mãe dele, né, eu lembro que, na época, os meus filhos eram adolescentes, acho que um tinha 19, outro tinha 15, e eu fui perguntar para eles, né, vocês receberam o vídeo? Esse vídeo? Os dois tinham recebido. Recebi. E vocês passaram para frente esse vídeo? E aí o mais velho falou, eu passei para outro grupo. Aí eu falei, vocês já pararam para pensar, né, qual é a consequência disso quando a gente passa um vídeo de alguém que a gente não conhece, que não sabe? Mãe, daqui uma semana ninguém mais lembra disso. Eu falei, se fosse o meu vídeo, daqui uma semana você não lembraria? Ele, louco, mãe, você faria um vídeo desse? Eu falei, eu não estou falando disso. Falei, eu não estou falando disso. Mas, veja, a gente, nas redes sociais, a gente tem uma baixa empatia. Então, tem vários estudos sobre empatia falando sobre isso. A empatia é muito baixa. Então, quando eu brigo, mesmo que eu sou autor de bullying e eu estou aqui ofendendo ela, como eu estava no começo, se ela, de repente, eu tenho intenção de ferir, eu quero rebaixar, mas dependendo, chorou muito, aconteceu alguma coisa, vem alguém do lado e fala, param, eu posso me sentir mais empática e dar uma freada. Na rede social, não. Você não está vendo, não existe, né, a expressão do outro. Então, a gente é muito mais severo. Né? Você já viu, uma vez uma amiga estava respondendo, né, para o namorado no WhatsApp, e ela estava quase quebrando. Né? Eu falei, não manda essa mensagem, né? Manda para mim, daqui meia hora eu te mando, se você estiver calma, aí você avalia, você vai mandar, porque você vai se arrepender. Então, quando a gente está nesse ambiente virtual, a gente tem uma reação, né, de repasse, de impulsividade, sem reflexão. Né? Por isso que é importante a gente refletir com eles desde pequenos. Né? O que eu reposto, o que eu passo, por que eu fui lá e curti. Né? Se era a foto do meu amigo com uma cabeça lá de vaca, que, né, eles fazem isso, pegam, colocam. Né? Então, por que fez isso? Né? Então, é importante que a gente... Só que quando a gente vai fazer essa reflexão com eles, essa reflexão tem que ser não no sentido, se a gente vai no sentido de dura, sabe assim, e eu não estou dizendo que vocês não têm que mostrar indignação com situação de violência, mas quando a gente quer fazer uma reflexão com eles, desde que eles são pequenos, mas pensando aqui nos adolescentes também, façam perguntas para eles. Mas por que, filho? Por que você acha, filha, que sua amiga fazem isso com ela? Por que isso foi repostado? Por que as pessoas curtem esse tipo de coisa? E não é assim, por que você acha que fizeram isso com ela? Porque eu não acredito que você está fazendo isso com ela e não está fazendo nada. Porque quando a gente faz isso, a gente não dá a oportunidade do outro pensar sobre aquela situação. Então, é fazer a pergunta, gente, e espera. Espera. Às vezes vai ficar esse silêncio constrangedor, não tem problema. Deixa, é importante, significa que eles estão pensando. Né? Claro, né? Com as crianças muito pequenas, elas ainda não têm uma capacidade reflexiva, né? Então, as perguntas têm que ser mais simples. Mas, conforme eles vão crescendo, né, e perguntar sempre o porquê. Por que você acha que isso acontece?
Que outra forma poderia ser? Quer dizer, então, que uma pessoa que é chata, ela é merecedora de ser excluída do grupo? Essa criança, então, porque ela tem esse tipo de ação, ela vai ficar sempre sozinha? Esse adolescente vai ser isolado de todas as festas? Não é? Bom, e aí aqui, né, fazendo então essa comparação, né, existe a mesma desigualdade de poder, né, assimetria de autoridade. Na internet as relações são muito mais horizontais, existem inclusive espectadores que nem conhecem, né? Isso vai para outra escola, vai para adulto, entra no meio, enfim, né? E esse público então ele é ampliado, né? Consequentemente, o dano é muito maior, né? Então, por que é tão perigoso, né, a gente pensar no bullying, né? Eles estão compondo a identidade deles, né? Nesse período, enquanto eles são crianças e adolescentes, é um período muito importante para a constituição dessa imagem e dessa personalidade que a gente chama de personalidade ética, né? Então, aquela criança que sofre, aquele adolescente que sofre, é como se ele se olhasse no espelho e o espelho tivesse quebrado. Essa imagem, eu acho que ela representa bem, né? Eu me vejo, né? Tem uma pesquisa grande, foi um estudo que foi feito entre vários países, e eles pegaram adolescentes que já sofriam há pelo menos 7 anos. E eles perguntaram, por que vocês acham que isso aconteceu com vocês? A resposta foi igual em todos os países. Eu não lembro o quê, mas eu devo ter feito alguma coisa para merecer isso. Eles passam a ter certeza absoluta de que eles são merecedores disso, que eles são os culpados por receberem isso, né? E tem um autor, o Vallon, que ele fala, o outro é o eterno parceiro psicológico do eu, né? Então, eu preciso, para me constituir, eu preciso desse outro. Eles precisam de vocês, que são as figuras de autoridade, mas eles precisam dos pares. Os pares são importantes, né? Desculpa, quem está... Hã? Esse? Nesse aqui? Ou nesse? Identidade. Eu não entendi a parte que necessitam do par. A gente precisa desse outro, nós também adultos, tá? Mas a gente precisa desse outro para nos constituirmos, né? Então, isso. boa, isso mesmo. E tem uma coisa que é importante, porque é o seguinte, os pares, né, essa convivência entre pares, ela tem um peso grande na constituição dessa personalidade. Então, quando eles são pequenos, a nossa figura de autoridade do adulto, ela é o que mais importa. Tanto que, se vocês falarem para os filhos de vocês, quando eles eram pequenos, se você apanhar, vai lá e bate, e aí chega da escola e eles falam, não, aqui não pode bater, né, mas meu pai falou que é para bater, minha mãe disse que tem que bater. Fica aquela, né, aquela eterna guerra, né? Agora, conforme eles vão crescendo, não é que a gente perde poder com eles, mas o prestígio, né? A gente continua num lugar importante para eles. Mas quem passa a ter mais valor é o grupo de iguais, é o par. Então, quando eles estão lá em torno do 4º, 5º ano, isso já começa a acentuar. No 6º, né, isso é muito forte. Então, por isso que muitas vezes os espectadores, eu dou risada, mesmo não concordando, entendeu? Mesmo me indignando com aquilo, eu não tenho força para mudar isso, né? Então, eu me constituo a partir disso, né? De como eu convivo com você, né? Então, esse par ele tem uma importância grande, tá? Bom, consequências para a vida adulta, né? Tem alguns estudos que falam que, na vida adulta, a gente não denomina como bullying, mas sim como mobbing, né? Mas é o mesmo tipo, as mesmas características, só que no mundo do trabalho. E aí, como é entre iguais, de novo, né? Se for o chefe e o funcionário, não é bullying, é assédio, né? Mas entre iguais é essa situação como a de bullying, que é chamado de mobbing. E aí, o que é interessante, né? Acho que eu até coloquei aqui. Deixa eu ver se eu... eu participei de um fórum. Em 2010, teve aquele caso do menino australiano que viralizou, sendo que 2010 viralizar era muito diferente do que é hoje, né? Mas eu não sei se vocês lembram, era um menino forte, grande, né?
E quem fazia o bullying nele era um menino bem baixinho, magrinho. E o vídeo que viralizou é uma hora que eles estão no pátio e ele pega o menino começa a bater nele e ele fica só desviando, desviando. Uma hora ele se irrita, enfurecido, e arremessa o menino. E o menino, né? E quando foram fazer várias entrevistas com ele, mas uma das entrevistas perguntam para esse menino, que era alvo há muito tempo, né? Você acha que você é um herói, né? O que você acha que agora vai acabar o bullying? Porque o mundo inteiro está falando sobre isso, né? E era a ideia de que todo mundo tinha. Não, agora todas as escolas vão falar sobre isso, os pais, tal. Mas passado 12 anos, a gente vê que, né, na época teve um boom, mas, né, depois as coisas não tomaram, né, ainda uma proporção. Porque veja, o bullying é um problema complexo de convivência. Ele exige intervenções complexas, né? Mas por que eu estou contando isso? Porque quando perguntaram para esse menino se ele se achava um herói e tal, ele falou assim: o que você daria de conselho para colegas que estão vivenciando isso no mundo inteiro, crianças que passam por isso? Ele fala que um dia a escola acaba. Ele termina a entrevista falando isso. Né? Ou seja, depois de tudo, para ele, isso ainda era muito frágil. Né? Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque a revista Nova Escola, que é uma revista especialista para professor, me convidou para fazer um fórum sobre bullying. E a gente acabou estendendo e ficando um pouco mais, entramos em 2011, e aí eu tenho um grupo de alunas que escreveu o TCC delas, né, na pós-graduação, analisando as perguntas que a gente recebia nos bastidores, porque algumas eram publicadas no fórum, mas outras eu respondia por e-mail. Né? E a gente recebeu muitas perguntas. Mas o que chamou a atenção, que é essa pesquisa dessas minhas alunas, é que muitas eram mães que respondiam, que escreviam. Não eram professores. Eram mães que diziam, e mães de autores. Fiquei sabendo que meu filho é autor, estou péssima, se sentindo culpada, onde será que eu errei? Né? Mas o que mais chamou a nossa atenção é que nós recebemos muitas perguntas, na realidade, às vezes, pedidos de ajuda, de pessoas adultas que não eram da escola, que não tinham filho, mas que diziam, eu sofri isso, e agora eu sou adulto e continuo sofrendo. Foram muitos pedidos de ajuda nesse sentido, numa revista que circulava praticamente para professor, para a escola. Né? Então, nos chamou a atenção isso, por isso que eu acabei resolvendo fazer a pesquisa com essas perguntas. Né? Enfim, mas para a gente pensar, né, nessa consequência do bullying. Então, quais são as consequências? Né? Essas duas autoras, elas fizeram um estudo grande também, mostrando quais são as consequências para o autor, para o alvo e para o espectador, né, num comportamento atual e futuro. Então, elas mostraram o seguinte, que autores, né, eles têm baixa empatia com as vítimas, pouca habilidade social, e no futuro, né, há uma probabilidade maior de envolvimento com delitos, consumo de álcool e drogas. O alvo, insegurança, isolamento, ansiedade, pânico, insônia, tristeza, nega-se ir ao colégio, e o futuro, baixa estima e depressão. Eles permanecem, né, nessa condição, né, quando a gente não faz um trabalho para que eles mudem de condição, tanto o autor quanto o alvo. E os espectadores, né, que não conseguem intervir para ajudar a vítima, acaba por acumular um grande sentimento de culpa. Então, as crianças se sentem mal por isso. Né? Eu lembro, eu faço um trabalho numa escola em Brasília, eu fui fazer uma palestra para as crianças de 4º, 5º ano sobre bullying. Eles tinham feito uma caixinha de perguntas para mim, eu fui um dia lá bater um papo. E quando terminou, eu estava indo para o banheiro, vieram 2 menininhas, né? Posso falar com você? Olha, a gente tem um problema, porque a gente já sabe que tem uma situação dessa na nossa sala. Eu falei com a minha mãe me proibiu de me meter. Ela falou, não se mete nisso. Né? E agora? Ela falou para mim, eu estou com um dilema. Porque eu acho que, ouvindo tudo que você falou, eu acho que eu tenho que falar para a minha professora. Mas a minha mãe falou que eu não posso falar. E agora? O que eu faço? Né? Então, o espectador, né, no futuro, né, muitas vezes eles acabam se insensibilizando frente à violência e adotam a crença de que é socialmente aceitável. Sabe aquele negócio? Foi consensual. Ah, mas ele queria. Não, todo mundo. Ah, a gente fez um corredor polonês, mas estava todo mundo brincando, era brincadeira, entendeu? Todo mundo aceitou. Não, teve um que apanhou muito mais do que todos eles, tinha uma intenção ali. Não foi, não é. A violência não é consensual, gente. Tem alguém ali que, né, nenhum tipo de violência. Né? Bom, esse é o estudo longitudinal que eu queria mostrar para vocês. Né? É um estudo grande, são vários pesquisadores, né, de vários países, mas o Takizawa que coordenou, né, já não é tão novo, né, porque ele é de 2014, mas é um estudo muito citado, porque ele mostra o seguinte,
Vocês estão tirando foto? Claro que vocês podem tirar, mas esse material vai ficar disponível, já está com a escola, tá bom? Mas pode tirar. Eles pegaram, né, acompanharam, longitudinal, porque eles acompanharam por 50 anos todos os cidadãos do Reino Unido, nascidos durante uma semana específica de 1958, dava mais ou menos uns 18 mil participantes. E aí eles mostraram o seguinte, que 7.700, mais ou menos, sofreram bullying entre 7 e 11 anos. Né? E aí eles pegaram essas pessoas e foram reavaliando ao longo da vida, esses que tinham sido autores de bullying. Né? Então, aos 23 aos 50 anos, eles fizeram avaliações sobre sofrimento psicológico. E, aos 45 anos, eles fizeram sobre doenças mentais, né? Especificamente sobre doenças mentais. Aí, quais os resultados? Né? Eles vão mostrar as consequências para a vida dessas pessoas, então, que sofreram o bullying, né, ao longo do tempo. 50% mais sofrimento, né, aumento dos níveis de estresse psicológico, tanto aos 23 quanto aos 50 anos de idade, do que comparado com aqueles que não sofreram. Tá? Eles fizeram um estudo comparativo. Aos 45 anos, a incidência de depressão e tendências suicidas, ideais, tentativas e comportamentos suicidas eram 2 vezes maior do que nas outras pessoas. E aos 50 anos, outros problemas foram encontrados: menor qualidade de vida, rede social precária, desemprego, dificuldades financeiras. Eu não sei se vocês lembram um jovem coreano que entrou na faculdade lá dos Estados Unidos e fez aquela chacina, e ele deixou um diário. Né? E eu lembro que eu trabalhava com alunos de 6º ano, era uma pesquisa que eu estava fazendo, e eles falaram assim, mas, Adriana, ele era doente. Você viu as coisas que escreveram sobre ele? Ele era doente. E a pergunta que eu fiz para esses, né, estavam começando a adolescência, mas será que ele entrou na escola assim? Porque no diário dele ele relatava que ele comeu lixo durante anos. Isso não é incomum, gente. Quando a gente vai conversar com crianças, já crianças de Fundamental 1, quando eles começam a contar, muitos já relatam isso. E o que para nós parece que absurdo, como é que isso pode acontecer? Acontece. Né? Eles comeram o lixo da escola por um período grande. Né? Então, e ele relata isso lá. Né? Então, claro que quando ele cometeu essa chacina, ele já estava com a saúde mental dele totalmente devastada. Né? Por quê? Porque foram muitos anos de violência. Né? Claro que, quando a gente pensa nessas questões de chacina, nunca é uma única causa. Não é todo mundo que sofre bullying que vai fazer isso. Né? Existem outras questões que já tem estudos, inclusive, mostrando isso. Mas quando a gente pensa, então, que o bullying é um problema moral, e moral não de moralismo, né, mas de moralidade, do que eu estudo, né, o que falta para o autor? A gente fala que falta sensibilidade moral e ele é mais desengajado moralmente. O que é mais desengajado moralmente? É aquele que... O que é o desengajamento moral? Vocês estão tomando um sorvete, vocês estão andando aqui na rua, não tem lixeira, aí você joga no chão e fala assim também, está vendo, essa prefeitura não coloca uma lata de lixo, que absurdo, tal. Então, o desengajado moral, ele atribui a responsabilidade da tua ação ao outro, ao externo. Tá? Os autores são mais desengajados. Né? O alvo, ele sofre desse reconhecimento de valor positivo de si, né? Mas todos os estudos vão mostrar que são os espectadores os mais engajados. Por isso que, se a gente favorece o protagonismo... Agora, alguém falou assim, minha filha falou que se eu for lá, se eu for sozinha, alguém disse, né, no começo, não foi isso? Não me lembro mais, alguém disse isso aqui. Sozinho, realmente, eles têm pouca força. Por isso que é importante a gente estimular o protagonismo em grupo. Né? Então, juntamos nós 3 e vamos falar, por que você está fazendo isso com ela? É diferente se eu vou sozinha. E ele já está com 2 ali, 3 juntos dele. Né? Então, é importante a gente estimular, né, essa indignação coletiva, né, que não seja isolada. Tá? Por quê? Porque é esse público que vai manter aceso. Se a gente tem uma peça de teatro aqui em São Paulo, que é um sucesso, vocês falam, esgotou, não tem mais, vai abrir um final de semana extra, o que acontece? Todo mundo quer ir. Né? Agora, falar, gente, é um fracasso, tal, ninguém quer assistir. Né? Então, quando a gente tem um público que desqualifica essa violência, perde a força, perde a graça. Né? Fala.
Eu vou pegar, então, isso que você está dizendo, fazer... Claro. Então, vamos lá. Vou fazer um apêndice aqui do que vocês colocaram, que acho que é importante, né? E depois vocês me falem horário, só se eu vou passar muito. Porque eu falo, né? Vou falando aí, vou até meio-dia. Existe... para a constituição da personalidade das crianças e dos jovens, tem duas instituições que são importantes, que é a família e a escola, né? Mas a gente tem funções diferentes. Por quê? Porque a família, ela é do âmbito privado das relações. Se os filhos de vocês têm mais de um, eles são irmãos, eles brigam. E um fala, eu te odeio, nunca mais eu quero olhar para sua cara. Daqui a pouco ele descobre que ele continua tendo que dividir a casa com o irmão, às vezes o quarto, os brinquedos, enfim. Na escola, quando um amigo fala, nunca mais eu quero ser seu amigo, a relação ela é estável, né, na família, e é instável na escola, né? A família educa valores que estão ligados aos valores daquela família. A escola educa para valores da sociedade, de uma convivência mais democrática, justa, generosa para todos, né? Então, quando a gente entra dentro da escola, a gente tem diversas famílias que têm valores, que vocês estão querendo dizer, que têm valores diferentes, né? Isso é um desafio sempre para a escola, né? Fazer com que todos abracem a causa, que todos se sensibilizem, seria uma imagem, uma visão muito romântica nossa, porque tem gente, e eu sempre falo isso para a escola, apesar da família, o aluno é nosso, a gente vai tratar aqui o que se tem que tratar com eles. Então, tem famílias que, às vezes, levam mais tempo para se sensibilizarem, como você disse, né? Quando ela falou do meu currículo, eu tenho um trabalho que chama Escola da Família, antes a gente chamava de Escola de Pais, e é um trabalho do protagonismo das famílias, né? Então, o que acontece? A gente faz encontros fixos com um grupo de famílias, e quando a gente começa na escola, a escola fala assim, mas, Adriana, esses pais não precisam, né? Aí eu falo, mas justamente, claro, eles são os pais que estão mais engajados inicialmente. Mas aí como acontece? Então, ano após ano, esses pais eles vão formando novos pais, dentro da escola mesmo, com essas temáticas que estão ligadas à relação com as crianças e com os adolescentes familiar, tá? Não com a escola, familiar. Uma comunicação melhor, a questão do limite, dos conflitos, como colocar sanção, enfim, são temas, né, as agressões virtuais, que rodam nas conversas. E claro que esses pais, além deles estudarem e depois eles estudarem com novos pais, então, isso vai sendo uma rede, né, que vai se ampliando. Então, no começo, eu tenho uma escola que já está fazendo isso há 5 anos. Então, agora, a turma que está sendo, né, formada agora esse ano de pais, eram pais que, muitas vezes, lá no começo, diziam, mas que bobagem, isso, que besteira. Mas tem pais que, talvez, não vão participar, não vão se engajar nunca, né? Mas essa criança, esse adolescente, é aluno da escola e vai conviver com os filhos de vocês. Então, a escola tem que fazer um trabalho com essas crianças, apesar da família. Mas, voltando à sua pergunta, existe, sim, a gente tem um método que chama método de preocupação compartilhada, que é um método muito sistemático para a gente trabalhar quando a gente identifica uma possível situação de bullying ou um bullying efetivamente, né? A gente já tem publicação no Brasil sobre isso, é de um pesquisador chamado Anatol Picas, ele é vivo, ele já é bem velhinho, mas tem muitos estudos de muitos anos, né, sobre esse método. E aqui no Brasil, depois eu posso deixar a indicação, a gente tem esse livro que a gente publicou pelo GPEM, né, a equipe da Unesp, com todo o passo a passo de como trabalhar com método de preocupação compartilhada, por que a gente não faz uma mediação de cara entre alvo e autor, quando tem uma situação mais severa de bullying, porque muitas vezes o que pode acontecer
a violência fica mais velada e aumenta, e aí, daqui a 1 ano e meio, a gente descobre que não melhorou, mas piorou. E aí tem um trabalho com as famílias, né? Tem várias fichas nesse material, que as escolas, né, estudam esses materiais, e tem um trabalho que que as famílias preenchem, que as famílias se engajam, né, para participar. Aí vou dizer da minha experiência, né, atuando em assessoria nas escolas. Tem famílias que a gente consegue bons resultados e tem famílias que, apesar de tudo isso, não se engajam e não querem, né, e não vão fazer. Mas o trabalho feito com as crianças e com os alunos, ele é feito, né? Dá mais trabalho para a escola, né, porque quando a gente tem uma família que é parceira, é muito mais fácil, né? Tem várias pesquisas sobre isso, eu tenho pesquisas minhas sobre isso. Eles se desenvolvem mais, né, quando há essa relação entre parceria e escola, mas é possível, né, também é possível. Eu sempre digo, né, o fracasso da família não pode ser o fracasso da escola, é mais difícil para a escola, mas tem já estudos e trabalho que a gente pode fazer para promover esse engajamento maior das diversas famílias, né? Por isso que sensibilizar, né, fortalecer a família dos espectadores, né, que é a maioria, né, isso ajuda, né, ajuda a criar um senso de comunidade, né, e a ser valor. Eu me senti bem, bom, você como meu filho, eu me sinto bem porque eu defendi o meu colega, né, e não porque eu fiquei quieto ou porque eu agredi também, enfim. Tá? Bom, vou avançar um pouquinho aqui. Essa aqui é uma pesquisa recente, que é do Raul Souza, né, ele é do nosso grupo, e ele fez um compilado de dados de pesquisas, né, no quadro teórico dele. Ele fala, o trabalho dele é sobre equipe de ajuda, que é o trabalho do protagonismo com os alunos, né, os adolescentes, e ele mostra o seguinte, né, os dados das pesquisas que ele reuniu. Né, essa pesquisa 1 mostra que 13%, se você tiver, né, tá sofrendo bullying, para quem você contaria, era a pergunta. Né? 13% conta aos amigos, 9% aos pais, 7% não conta, 2% conta aos professores. Depois, 52% conta aos amigos, 42% aos pais, 8% a outro adulto, 7% aos professores. Até pesquisa 3, 50% não conta a ninguém, 35,7% aos amigos, 8,9% à polícia, 5,4% para outras pessoas, ninguém conta para os professores. Bom, nós, professores, estamos mal na fita. Por que eles não contam para a gente, quem sofre bullying? Não conta para o professor? Porque tem medo do que pode acontecer e piorar a violência. Então, vocês, pais, apesar deles contarem menos para os pais do que para os colegas, os pais podem ser um bom canal, né, nessa comunicação. Mas todas mostram que eles contariam para os amigos. Qual que é o problema das crianças que sofrem bullying? Eles não têm amigos. Eles não têm amigos. O trabalho da equipe de ajuda é exatamente isso, né? Formar uma equipe da escola que é referência para que eles possam contar. Tanto que, quando a gente começa as equipes de ajuda na escola, a gente tem um problema, porque as escolas falam assim, meu Deus, quanto problema que a gente não tinha antes. Fala, não tinha, né? Só a gente não sabia. Agora a gente está sabendo. Porque eles contam essas coisas, né? Para os colegas, eles acabam contando, né? E essa pesquisa da professora Luciane Tonheta, que coordena o GPEM, né, foi uma pesquisa que ela fez, foi feita em Espanha, Brasil e Portugal, foi o pós-doutorado dela, né, e eles perguntaram, né, aqui é o recorte do Brasil, né, você conhece alguém que já tenha sido vítima de insultos, agressões, assédios, ameaças, apelidos, tal, em sua escola? Né? Então, olha lá, 92% diz, eu conheço. É muito alto. Né? Então, ou seja, eles sabem. Né? Então, ele é escondido aos olhos da autoridade, mas ele tem as testemunhas, ele tem os espectadores. Pode falar. Uhum. Eu chego lá, eu já estou chegando, tá bem pertinho, porque foi a pergunta que eu fiz para vocês, né? O que vocês fariam? Bom, então aqui é só para mostrar, né, para vocês que a maioria, né, dos que testemunham isso desaprovam o ato e gostariam de ajudar a vítima voluntariamente, mas muitas vezes não sabe o que fazer para intervir ou se sente confusa, envergonhada, né, por não conseguir ser útil. Né? E aí o professor José Maria Avilés é nosso consultor
da Convivere e integrante do GPEM, ele é da Universidade de Valladolid, na Espanha, e ele tem diversos estudos sobre bullying, mas principalmente sobre o sistema de apoio entre pares, né, a prevenção. E ele fala: os espectadores necessitam do modelo e estímulo para que mudem os critérios morais que os mantêm imóveis perante a imposição abusiva do bullying. Precisamente com esses últimos, há que se redobrar os esforços e trabalhos, mobilizando-os para que se posicionem contra o bullying, né? Então, todos esses estudos vão mostrar que a amizade, né, essa relação entre eles, entre pares, né, é muito importante para enfrentar e combater o bullying, né? Então, para a gente não deixar que eles cheguem a esse ponto de estarem tão isolados que eles não têm mais ninguém para pedir ajuda, né? E aqui é só uma pesquisa, só um dado, né? Fiz um recorte rapidinho, né, que foi realizado em 35 escolas do Reino Unido durante 2 anos, né? E que eles falam: como é que eu consegui me livrar do bullying? Eles encontraram amigos e amigas em que confiavam para contar o que estava acontecendo. Porque a partir do momento que eu conto o que está acontecendo, é quando já é uma condição de conseguir sair daquela situação, tá? Bom, então, como os pares estão sempre por perto, né, eles são um bom indicador, né, para fazer com que essas crianças consigam mudar, sair dali, falar, né, mostrar: olha, eu estou com um problema, está acontecendo isso, enfim. Bom, então, aí o que a gente tem que ter de sinais importantes? Desculpa, pode falar. Ótima pergunta. Porque tem criança que gosta mesmo. O meu mais velho era uma criança mais tímida, tá? Então, se não tivesse futebol, ele não era se socializar muito. E é uma característica da personalidade dele, né? O isolamento acaba sendo o último tipo de violência do bullying. Essa criança não era isolada antes. Ela não ficava sozinha antes, entendeu? É diferente de uma criança que é mais tímida, uma criança que gosta de ficar mais sozinha, e ok, né, que já tinha essa, né, apesar de que muitas vezes a gente tem que ter um olhar também criterioso, porque às vezes o fato de ser tímido, né, acaba sendo um critério para ser alvo de bullying. Mas, normalmente, o isolamento é o último, é a última coisa. É quando aí os outros já autorizam aquele tipo de violência, então ninguém se mete mais, já deixam ele isolado, tá? Mas é uma boa pergunta essa. Bom, então vamos lá, né? Alunos que preferem, então aqui são sinais, né, que a gente tem que observar, né, tanto a escola quanto a família. Preferem habitualmente ficarem sozinhos, estarem sozinhos em lugares como a biblioteca, salas de aula, enquanto seus colegas estão no recreio, atividades livres dos pais. Eu estava vendo, né, vocês estavam entrando aqui, a escola é grande, né? E às vezes a gente, sei lá, vocês vêm aqui para conversar com a orientadora, está parado ali, a gente observa às vezes algumas coisas, né? As crianças falam, né? Olha, o fulano, né? Está sempre sozinho. Então, fiquem atentos a esse tipo de sinal, né? Porque aí é uma boa intervenção a gente conversar com a escola, né? Você vai dizer: Adriana, mas a escola não está atenta a isso? Às vezes a gente faz formação com os funcionários, com quem fica no pátio, com quem limpa o banheiro, porque né, muitas vezes é aquela pessoa que está ali limpando o banheiro que identifica: essa menina está sempre na hora do intervalo aqui, né? Mas, ainda assim, como é velado, quanto mais a gente tiver essa sensibilidade de toda a comunidade, fica mais fácil identificar, né? Alunos que buscam a presença e proximidade de adultos quando seus colegas estão por perto, situações nas quais um grupo rodeia um aluno que se encontra sozinho, ele não consegue se defender, né? Momentos em que os estudantes estão isolados e perdidos no pátio, nos intervalos, às vezes em festas, sem companhia, né? Enquanto outros estão fazendo comentários à distância. A gente vê isso, né? As crianças pequenas em festinha, a gente vê que às vezes eles entram embaixo da mesa, né? Eles entram embaixo de uma mesa e ficam ali, né, para não sair, né, daquele conjunto, daquele convívio, né. Escritos que passam de mão em mão, mensagem de celular, né, que aí é um outro ponto importante, né, quando vocês identificam isso. Às vezes os filhos de vocês falam: tem um grupo de WhatsApp, olha o que postaram, que engraçado a foto que colocaram do fulano. E aí entra naquela questão de vocês falarem: por que vocês acham que fizeram isso? O que você fez com isso que foi postado? Né? Fala.
Isolado. Muito. Mas tem um dado que é importante para a gente refletir, é que... já vou... pode... Uhum. Como a Isabela, qual o limite de atuação da escola com as famílias, com as crianças? Até onde ela pode ir para impedir uma situação dessa? Ou deve ir? Porque tem que ter uma efetividade. Aí não resolve Eu nada. vou passar para o outro pai, e aí eu já faço um fechamento. Pode ser? Tudo que você falou aqui hoje passou como um filme na minha cabeça, porque eu consegui identificar todos os pontos, desde não, mas o seu filho é chato, ninguém quer ser amigo dele, então, né, por isso ele tem que se isolar, ou ele precisa aprender a se defender, né, a vida é cheia de desafios, então aqui é o momento dele aprender a se defender, ou isso não é bullying, ele está, sabe? E então tudo isso eu já ouvi aqui na escola, e aí fica essa dúvida, assim. Porque a gente sabe que a escola tem dificuldade em lidar com pais e com regras. Por exemplo, assim que a gente volta da pandemia, a escola determina que tem que usar a máscara, cobrir nariz e boca, mas não consegue reforçar uma regra assim que é binária. Ou está usando ou não está, e se não está, tem que... né? No mesmo ponto, quando a gente para aqui no estacionamento, quem está usando o drive-thru não pode tirar a mala do porta-mala. Então, são regras que são binárias. Pode, não pode. E a escola tem dificuldade em reforçar essas regras. Quando se trata do bullying, é uma coisa muito mais subjetiva, né? Ao ponto de vista de cada um. Então, eu não sei se você vai falar disso, mas existe como buscar um respaldo legal se o limite da escola, ou se a escola está tendo dificuldade em auxiliar nesse ponto? A gente tem uma lei anti-bullying, né, no Brasil desde 2015. Vou começar, então, de trás para frente. Tá? Mas, veja, quando a gente parte, eu não estou dizendo que vocês não possam fazer isso, mas quando a gente parte para uma judicialização, né, de uma situação, seja ela bullying ou não, significa que o diálogo já acabou, né, que a gente não tem mais diálogo. Né? E isso é sempre muito ruim para o desenvolvimento deles, das crianças e dos adolescentes. Né? Então, sempre que eu aconselho as famílias, eu falo, vamos sempre tentar o diálogo, né, e ver quais são os limites em relação a isso. Né? Quando você fala essa questão de regras, é difícil mesmo, a comunidade como a de vocês têm quantos alunos? 900 alunos, né? Quase 1.000 alunos, quer dizer, você vai ter... Eu lembro quando meus filhos estavam... A última vez que eu levei meu filho na escola, ele está com 26 anos agora, eu falei, acabou minha saga, livre, né? Do mais novo. Porque uma vez eu fui conversar com a diretora e eu falei para ela assim, você tem que dar um jeito nesse negócio do drive-thru da escola, eu morava em Campinas na época, porque é um absurdo o que os pais fazem, é indecente, né, isso que acontece. Ela falou assim, não, eu tinha um funcionário lá, mas quase foi atropelado, então, como a vida do meu funcionário é mais importante, eu tive que tirar, Adriana, porque a gente está tentando várias formas. Tal. Então, é algo que acho que, latente da nossa sociedade hoje, né, essa questão do coletivo e do individualismo, etc. E tal. Então, é difícil para a escola. Não é a escola de vocês. Eu atuo em diversas escolas, diversas realidades, e isso é uma realidade para todas. Né? É um problema para todas, independente de ser pública, particular, onde quer que ela esteja, isso é um problema. Então, mas é um trabalho que precisa ser feito, né? Essa questão da comunidade. Agora, você, né, pergunta qual que é o limite da atuação da escola. Né? Eu acho que o limite está no pai que... Acho que precisou ir embora, né? Mas, quando a gente não consegue, muitas vezes, que aquela família entenda, né, que aquela criança precisa ali, por exemplo, né, um autor, para sair daquela condição, só o que a escola está fazendo não é suficiente, só o trabalho que está sendo feito com os pais não é suficiente, ele precisa, às vezes, de um acompanhamento, aquela criança não consegue sair sozinha. Ou a ação que aquela família está fazendo frente ao filho, inclusive, corrobora com aquela situação. Quando fala, você tem que ser forte, vai lá e bate mesmo, isso daí é mimimi, é bobagem, tal, não sei o quê. Né? Essa é uma questão que esbarra nesse limite mesmo da escola. A escola vai atuar, mas tem uma coisa que, né,
dentro da família ali, o limite é menor, né? E aí, claro, a escola tem que fazer algumas decisões, né? Dependendo da gravidade da situação, às vezes a escola tem que fazer aí algumas decisões, né? Mas voltando aqui no que você estava dizendo, né, da sua filha, e você disse da questão da saúde mental, então, sim, os dados mostram que crianças, né, já tomando antidepressivo, isso aumentou muito. Antes da pandemia, isso era um problema, e agora, após a pandemia, isso se amplificou, né? Ideais suicidas, suicídios efetivos. Só que o suicídio, ele é algo que não tem um único fator. Então, não é que uma criança que teve a situação na escola aqui em São Paulo, vocês devem saber, claro, né, porque isso foi muito divulgado. Ela sofria bullying, não sofria bullying? Bom, não tem como saber, só quem está ali dentro do ambiente para, né, ter certeza. Mas vamos imaginar que sim, não é toda criança que sofre bullying que vai cometer o suicídio, né? Então, o suicídio, ele é multifatorial, né? E eu estudo um pouco sobre isso também, a gente atua muito nas escolas, então, quando eu tenho essas situações, há coisas que são encobertas e que nunca a gente vai, entendeu, conseguir saber efetivamente o que aconteceu para aquele adolescente, para aquela criança se suicidar ou para um adulto, né? O que a gente sabe, o que é efetivo, é que a vida perdeu o valor. Ela perde o sentido de vida. Então, o que a gente precisa fazer no ambiente escolar, né, que se tenha esse sentido? Então, essa situação de isolamento da sua filha é algo que é preocupante, para, né, para se pensar, né? Tá sempre sem grupo, né, não consegue se encaixar no grupo, porque, claro, é o que você falou, eu estou olhando, não estou querendo culpabilizá-la, mas se ela tem uma habilidade social baixa, se melhorou em alguns pontos, mas ainda não é suficiente, é construir uma nova imagem frente ao grupo, né? Às vezes, com 2 ou 3 colegas mais perto, isso vai melhorando, e aí isso engaja, né? Enfim, mas não é algo que a gente consegue mudar realmente, de fato, de um dia para o outro, mas é algo que eu acho que você precisa ter, e a escola, um olhar sensível a isso, né? Um olhar específico para essa situação. Tá? Acho que só não vou me prorrogar mais, porque a gente teria que ficar mais tempo. Pode falar. E aí eu vou passar aqui. Acho que também é importante a gente fortalecer as crianças criando outros laços. O que ajudou muito, por exemplo, na minha casa, foi construir amizades fora da escola. Perfeito. Né? Então, outros círculos de amizade. Então, vai fazer o esporte fora da escola, porque lá ele vai ter outro suporte. Dentro do condomínio, vamos encontrar, então, aqui crianças que tenham os mesmos interesses, né? Ou então famílias que tenham comportamentos que sejam mais parecidos. E isso mudou tudo, mudou completamente. Então, eu acho que é muito importante também você criar outros ciclos de apoio. A criança saber que a escola não é a única fonte social dela. Né? Isso, agora, isso é para o bem e para o mal. Porque se nesse outro lugar ela sofre, isso é ruim. Mas eu concordo com você, isso é importante. E mais são do que estratégias, isso, né? De ficar pensando em estratégias. Acho que né? isso é uma boa estratégia. Uma outra estratégia, às vezes, é quando a gente aproxima 1 ou 2 colegas mais, principalmente quando eles são pequenos, isso é mais fácil de fazer do que quando são Inclusive, os adolescentes, pais podem a convidar para né? casa, porque aí ele vai criando uma história fora da escola, que quando vem para a escola, ela acaba tendo um vínculo que foi criado ali, né, num grupo menor. Né? Mas pensar como a gente pode atuar, evitar esse conflito direto, entende? Porque às vezes acontece isso. A outra família que está envolvida, a situação vai ficando tão complexa, né? Ou quem é a família do alvo não se sente apoiada, não se sente respondida, e a outra família acha que não é tão grave, que não é tudo isso. Então, eu sempre fico pensando assim, que a gente, enquanto pais, tem que buscar outras estratégias também, que eu acho que isso é muito importante, sabe? Para fortalecer vocês as trazem, crianças. na fala de vocês tem algo que é comum, né? Que é a questão do é diferente, como se, entendeu? O fato de eu ter uma determinada característica, isso autorize qualquer tipo de violência. Então, é nisso que a gente precisa ter um foco no olhar, né? Quando a gente vai conversar com os nossos filhos. Mas isso não autoriza as pessoas a fazerem isso. Né? Ou, imagina uma pessoa que quer fazer um grupo e começa a pipocar de grupo em grupo e ninguém aceita. Se fosse você, filha, como é que você se sentiria nessa situação? Né?
Como é que você ficaria numa situação como essa? Né? Se ele é muito desengajado, se for autor, principalmente, vai dizer, eu não ligaria, eu não estou nem aí. Eles falam isso para a escola. Né? Então, bom, tem horário, né? Deixa eu andar aqui. Senão... Bom, para a gente encerrar, né? Então, a questão do tempo de permanência no banheiro, respostas evasivas, pouco críveis, né? Eles começam, quem já ouviu isso do filho, né? Começa a dar respostas, né? Que você fica meio em dúvida, né? Resposta em negativo ou com silêncio de determinados alunos, né? As perguntas que nós fazemos, explicações pouco justificáveis, às vezes vem sinais de rompimento ou estrago de roupa, do material, ferida, machucado no corpo, começam a gastar mais dinheiro, né? Que estão pagando coisas, enfim, são coisas que a gente precisa. Agora, o que a gente precisa colocar na nossa cabeça, assim como tipo um carimbo? Bullying não é brincadeira. Ah, mas isso foi brincadeira. Com as crianças e com os adolescentes, não, isso não é brincadeira, isso é violência. Isso que aconteceu é uma agressão. Toda vez que se falar, a gente já tem que falar, porque a primeira justificativa para desengajar do bullying é falar, não, mas foi só uma brincadeira, isso é coisa de criança, é coisa de adolescente. Não, não é brincadeira. Né? E aí, então, eu trouxe aqui para a gente finalizar as respostas de vocês. Né? Eu coloquei 2 situações, né? E vocês podiam assinalar as 2, inclusive, se vocês quisessem, mas seu filho disse que tem um colega na turma que é chato, está sempre provocando, e quando os colegas revidam, ele tem uma reação agressiva. Chora com facilidade e vive isolado do grupo. Eu perguntei, é bullying? Então, a maioria aqui colocou. Não dá para a gente ter certeza se é, mas aqui é o indicador, pelas características que a gente viu, então, vocês estão aí nas respostas. O segundo está muito mais para uma situação de conflito. Por quê? Qual que é a diferença da primeira e da segunda situação? A segunda ela é pontual. Né? Foi um esbarrão, sem querer. Né? A outra ficou irritada, chamou de idiota, ele revidou, né? Dizendo, você está sempre atrapalhando, é lerdo. Mas, né, claro que a gente teria que investigar as 2. Veja bem, eu tenho que investigar as 2 para saber. Mas, batendo o olho no que a gente discutiu, a primeira é mais possível ser uma situação de bullying. Né? E aí vem aqui no que vocês falaram, já não me lembro quem foi. Né? Caso seu filho contasse que um colega da turma está sofrendo bullying, como é que você orientaria? Aqui são as respostas de vocês. Então, a maioria diz, orientaria que ele conversasse com algum responsável da escola. Né? Foi você que acho que fez essa pergunta. Né? Então, ensiná-los a falar com quem é de direito, ensiná-los a falar aos responsáveis. Isso é importante desde que eles são bem pequenos. Né? A gente não tomar a frente, mas não significa que abandoná-los à própria sorte. Porque a gente tem que sempre conversar com eles. Mas, filho, você gostaria? E se ele falar, eu não quero, eu não consigo falar. Né? Eu posso falar? Né? E claro que a escola tem que ter todo um cuidado de que não vai chegar no aluno e falar, tem um fulano, veio aqui e falou que, né, aconteceu tal coisa, porque aí... Né? 62% diria para ele se aproximar de quem está sofrendo. Né? Então, é um dado interessante aqui da escola, porque os pais, às vezes, têm receio de fazer isso, né? Com medo de que a criança ali fique exposta também, aquele adolescente fique exposto. 50% ligaria para alguns pais mais próximos para que eles checassem com os seus filhos a história. Né? Aqui vocês também podiam assinalar mais do que uma resposta. Ligaria para um responsável da escola e contaria o que está acontecendo e falaria para ele tentar conversar com quem está fazendo isso, pedindo para parar. É um número alto também isso aqui. Né? Normalmente a gente os pais não fazem isso com os filhos. E uma minoria perguntaria no grupo de WhatsApp, gente, não façam isso. Não pergunta no grupo de WhatsApp. Não esqueçam essa questão do grupo de WhatsApp. Aliás, a gente tem um podcast pela Convive e tem um que chama Deu Briga no Grupo de WhatsApp de Pais, está bem interessante esse. É sempre para falar sobre relação família-escola. Não façam isso, porque às vezes o que é um conflito, uma situaçãozinha pequena, vai para o grupo de WhatsApp, toma uma proporção. Né? Então, pensem o que vocês escrevem no grupo de WhatsApp, o que vocês colocam lá. Né? Pediria para ele não se meter, ele não está envolvido, e não faria nada, pois ninguém respondeu essa. Então, já é uma coisa positiva aqui da realidade de vocês. Né? Ninguém, ou não teve coragem de colocar lá, porque existem essas respostas que são socialmente... Né, opa, deixa eu voltar. Então, aqui, só para a gente pensar, o que seriam boas estratégias de prevenção e intervenção da família? Primeiro, o que eu disse já para vocês, o olhar atento. Né? Identificar, então, as falas das crianças, dos adolescentes, observar, enfim. O outro ponto é o que a gente chama de escuta ativa. Vamos aprender a escutar mais do que falar. Então, fazer a pergunta é para nos disponibilizarmos a escutá-los e não fazer uma pergunta sobrepondo uma sobre a outra. Né? Ouvir. Sempre perguntem o porquê. Mas por que você acha que isso aconteceu? Ou por que você fez isso? Ou por que você não fez? Né?
Por que a turma está fazendo isso? Tá? Saber diferenciar conflitos, né, de situações de bullying é importante, esse é um dos objetivos aqui nosso, né, acho que a gente conversou bastante. Né, e a gente sempre fala dessa educação mais elucidativa, né, então, que é dialógica, que, né, faz com que eles pensem por si próprios, não que nós estamos pensando por eles. Quando a gente fala, é um absurdo isso. Não, vocês têm que se posicionar. Mostrar indignação é importante. Né? Tem uma questão que está aqui, acho, a questão das ações coerentes, né, preconceito. Quando eles justificam isso, né, mas ela é esquisita, ela é estranha, ela é merecedora, né? A gente tem que ter coerência no que a gente faz nas situações cotidianas com eles. Né? Eu vou dar um exemplo para fechar. Eu fui levar meus filhos na escola, um tinha 15, o outro 11, passa um menino, na época usava umas calças coloridas, justas, e eles viram para mim, um vira para o outro, e eu estava atrasada, né? Deixei eles já em cima da hora. Nossa, que calça ridícula, né? Esse menino é muito gay. E estava atrasado. Quando chegou na hora do almoço, eu falei, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem aquele menino que vocês falam? Que menino? Da calça que vocês falaram. Tá? Por que vocês acham que chamar uma pessoa de gay é uma ofensa? Né? Então, eu fui fazendo perguntas, dando tempo para eles, e fui conversando com eles. Não conheço. Tal. Qual que é o problema dele usar essa calça? Né? Você não gosta da calça, você não usa calça, né? Mas tem gente que gosta e usa. Então, eu poderia ter falado assim, nossa, ainda bem que não é vocês, né? Deus me livre, um filho que usa uma calça dessa. Então, essa coerência precisa ser no nosso dia a dia. Né? Porque não é só na situação quando eles apontam. Quando acontecem essas situações, fazer essas reflexões e mostrar para eles quais são os valores da nossa família. Por que não é permitido se tratar uma pessoa de forma desrespeitosa, em hipótese alguma? Não é porque é sua avó, não é porque é sua tia, porque não se tratam as pessoas assim. Né? Porque se eu hierarquizo, não trata assim porque é sua avó, significa que se não fosse a avó, poderia. Então, outro idoso eu posso tratar? Não posso tratar assim ninguém. Né? Então, essa convivência, nessa convivência diária, são nessas ações, essas pequenas coisas que, às vezes, naquele momento, eu não pude fazer nenhuma intervenção, eles estavam atrasados. Mas eu poderia ter deixado passar batido. No dia a dia, na loucura. Mas eu achei, não, isso é um ponto importante para falar com eles, não é qualquer coisa. Não é que vocês precisam fazer de tudo, né? Senão vira uma chatice. Mas, não, isso aqui é um ponto importante para se conversar. Né? Eu não posso deixar passar. E somos nós as figuras de autoridade. Somos nós que temos que dar esse tom. E quando acontece uma situação como a do estacionamento, tal, a gente tem que refletir com eles. O que você acha do pai que para o carro e tira a mala, sendo que existe uma regra que não é para tirar, filho? Como que a gente vive numa sociedade se todo mundo fizer o que quiser? Porque as regras elas servem para um coletivo. Por que será que tem essa regra? Porque quem quer descer com a mala do bagageiro tem que parar numa vaga. Né? Então, a pessoa não quer parar na vaga, mas ela quer. Né? Então, ela só está olhando para si. Então, mas eu não vou dar essa conclusão para ele. Vou perguntando. É nisso que eles vão se constituindo. Né? A questão de mostrar a indignação. Tem que mostrar. Gente, mas é inadmissível isso. Inadmissível uma pessoa ficar sem conseguir fazer um grupo. Né? A gente tem que se posicionar frente a situações de violência. Né? E essa relação de equilíbrio do respeito, gente. Respeito é uma via de mão dupla. Se a gente quer que os nossos filhos aprendam a ser respeitosos, nós precisamos ter ações de respeito com os outros adultos que convivem com ele, na frente dele, e na relação com ele. Somos nós que temos que dar esse tom de respeito. Né? E o ponto principal, né, que é a comunicação com a escola, essa parceria que é a escola que abre esse canal para vocês. Né? Acho que é muito importante quando a gente tem um espaço, que como vocês tiveram hoje, de falar, né, de poder falar, e claro, não é suficiente, eu sei que a escola está tendo ter um grupo enorme de orientadores aqui, quantas escolas a gente briga para ter um orientador, né, que bom que vocês têm tantas, mas que vocês possam, né, estabelecer esse canal de comunicação. Né? Ele é importante, né, e não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora, a gente tem que entender que vão ter pais que não vão agir da mesma forma. Né? Mas que, apesar disso, os filhos deles precisam também se desenvolver, também precisam ter oportunidades educativas. Né? E a escola é um bom lugar para isso, porque se não faz na escola, o que acontece? Essa criança ela vai para a sociedade. E isso reverbera para todo mundo. Né? Porque é o próximo pai que vai parar infringindo a regra da escola, como um exemplo simples. Né? Vou deixar aqui para vocês o nosso Instagram. A gente fez uma série chamada
Papos Bullying Conviver Mais. Então, foram vários pesquisadores, são lives pelo Instagram. Tem no nosso canal do YouTube também outras, inclusive com o professor Avilés, mas essa aqui foi uma série. Aí fala sobre as intervenções com a família, enfim. Vocês têm bastante material aí. E aí, queria, então, encerrar com vocês, rapidinho. É um vídeo curtinho, tá? Para a gente pensar aí. Eu pulei ele? Peraí. Como é que eu faço para ele? Acho que tem que dar o play lá em cima ou eu consigo aqui? Ah, ele dá. القطر هيمشي. Acho que o vídeo fala por si só, né? Que a gente possamos então desenvolver a generosidade em toda a comunidade escolar, né? Transformar a nossa sociedade de fato num lugar mais justo, mais generoso, mais respeitoso. E para isso, né? As crianças e os jovens aí têm um grande potencial, né?
Não é uma tarefa fácil ser pai e mãe hoje em dia, né? Então, queria agradecer a presença de vocês. Desculpa ter passado do horário, né? E estou à disposição. Tá bom? Obrigada. Obrigada, viu? Pessoal, muito obrigada pela presença. Obrigada a você pela presença. Uma lembrança do colégio, em nome da direção, coordenação e orientação. E nós gostaríamos de convidá-los, ainda não foi um comunicado, mas irá, dia 15 de setembro, nós teremos uma palestra onde a orientação vai participar junto com o Dr. Vinícius Freitas, com o tema Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio. Tá? Então, logo mais, vocês receberão o nosso comunicado. Tá bom? Muito obrigada.